No outono de 100 Em 1966, Robert Matthews, de 19 anos, servia na Força Aérea. No 1º de outubro de 1966, ele desceu de um ônibus para sua primeira turnê em uma base em North Truro, Massachusetts. O motorista do ônibus disse a Matthews para contatar a base, que enviaria um caminhão para resgatá-lo. Após descer do ônibus, Matthews foi até uma cabine telefônica no supermercado Dutra's Market. Matthews ligou para a base por volta das 20h45. Seu colega disse que logo alguém viria buscá-lo. Enquanto esperava sua carona, Matthews viu luzes no céu se movendo em sua direção. De repente, ele foi tomado pelo medo. Ele telefonou novamente para a base para relatar algo estranho acontecendo. Seu colega perguntou sobre seu paradeiro. Matthews afirmou que permaneceu parado em frente à mercearia. Seu colega disse que o caminhão chegou às 8h50 da noite, cerca de 5 minutos depois que ele fez sua ligação, e ele não viu ninguém esperando. Matthews fez sua segunda ligação para a base às 9h45 da noite. Quase 1 hora havia passado, mas para Matthews pareceram apenas alguns minutos. Matthews foi capturado e interrogado intensamente ao chegar à base. A Força Aérea questionou onde ele esteve e pediu que descrevesse as luzes. Ele manteve sua história de que tinha estado na frente da mercearia o tempo todo. Matthews afirmou não ter bebido. A Força Aérea não acreditou nele, mas todos seguiram em frente. Matthews trabalhou na base e depois foi servir no Vietnã. A perda de tempo de Matthews em 1966 não foi sua única experiência paranormal estranha. Quando ele tinha 5 ou 6 anos, acordou e viu uma estranha figura verde em seu quarto. Matthews se sentou e tentou gritar, mas não conseguiu. Ele pensou que tinha perdido a voz e a audição. Então tudo ficou preto. Quando ele acordou, estava deitado na cama. A criatura sentada ao seu lado na cama levantou sua camisola e fez algo em seu peito. No dia seguinte, Matthews disse à mãe que tinha um fantasma no quarto dele. A mãe dele disse que eram apenas pesadelos. Por mais de 30 anos, Matthews manteve esse incidente em segredo e duvidou de sua sanidade após a guerra. No inverno de 1987, ele estava de férias, procurando um livro para ler. Ele se deparou com o livro Os Intrusos, As Incríveis Visitas em Copley Woods, de Bud Hopkins. A capa tinha uma ilustração de um alienígena esverdeado com um grande crânio, olhos pretos grandes, sem orelhas, e uma fenda para a boca. Quando ele leu o livro, ficou convencido de que sua experiência quando criança não era um sonho. A criatura na capa era idêntica ao ser que ele viu em seu quarto quando tinha 5 ou 6 anos. Então Matthews contatou Hopkins, o autor do livro. Hopkins conduziu entrevistas com Matthews e depois o colocou sob hipnose, na esperança de descobrir mais detalhes de suas experiências. Hopkins acreditava que a hipnose era eficaz para recuperar memórias perdidas. Sob hipnose, Matthews relembrou a noite em frente ao mercado Dutra. Ele disse que viu 3 luzes se movendo e pairando acima do estacionamento. Uma luz vermelha veio em sua direção num piscar de olhos. A luz pousou no estacionamento e ele notou que se tratava de uma aeronave. Uma rampa se abriu da aeronave e Matthews viu 3 alienígenas, sentados à esquerda e 2 à direita. Matthews disse que o interior da nave era limpo e clínico. Matthews, então,
se recorda de estar sentado num banco dentro da nave, descalço e sem camisa. Alienígenas examinaram seu peito e 2 deles discutiram. Hopkins, o autor, afirmou que a história de Matthew é semelhante a outras de desperdício de tempo que já escutou. Hopkins disse que o tempo perdido geralmente envolve pessoas sendo levadas para OVNIs e suas roupas são removidas e amostras de sangue, esperma ou pele são coletadas. O destino de Robert Matthews, após compartilhar sua história com Hopkins, é desconhecido. Ele contou uma história para um episódio de Mistérios Não Resolvidos. Foi ao ar em 30 de novembro de 1988. Número 2, Terrell Copeland. Suffolk é uma cidade no noroeste da Virgínia, próxima à fronteira com a Carolina do Norte. Terrell Copeland morava lá em 2000. Naquele ano, ele se juntou aos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América e estava na base naval do Noroeste em Chesapeake, Virgínia. Entre 3 e 4 da manhã, Copeland viu um objeto projetar um holofote. No início, ele achou que era um helicóptero. Estava a apenas 30 metros de distância, em silêncio. A luz mudou de amarelo para verde. Então ele viu que a nave tinha formato oval. Então a aeronave decolou. 5 anos depois, Copeland viu algo semelhante. Em 24 de outubro de 2005, ele estava caminhando perto do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Grande Pântano de Small, na Virgínia. Ele viu uma grande bola de luz alta no céu a cerca de 2 quilômetros de distância. Ele avistou 2 jatos militares voando próximos à esfera luminosa. 3 dias depois, em 27 de outubro, ele estava na casa dos pais em Suffolk. Por volta das 7 da noite, ele viu uma esfera azul no céu. Ele reapareceu 2 noites depois e tentou segui-la de carro. Mas ele não conseguiu acompanhar. Em 31 de outubro, depois das 11 da noite, o orbe apareceu novamente. Copeland o seguiu com seu carro e ele o levou a um centro comercial. Ele entrou no estacionamento. Ele então percebeu que havia 2 esferas. Não só isso, era uma enorme aeronave e as esferas eram luzes presas a ela. A aeronave tinha formato triangular e estava a cerca de 500 a 700 pés acima do seu carro. Copeland inicialmente pensou que era um bombardeiro da Força Aérea, mas ele nunca tinha visto uma aeronave tão grande durante seu serviço. Mais uma vez, a aeronave simplesmente voou para longe em 2005 e 2006, e as pessoas que viviam em Suffolk e nos arredores registraram 12 relatos de avistamentos de OVNIs na área. Em 29 de janeiro de 2006, um jornal local relatou avistamentos de formas brilhantes sobre Virginia Beach que mudavam de direção rapidamente e triângulos voando sobre Suffolk. No entanto, esses avistamentos foram relatados por pessoas distantes das formas luminosas. Os avistamentos de Copeland se destacaram por ele ter visto os objetos mais de perto. Em 5 de março de 2007, logo após as 20 horas, Copeland dirigia. Notou luzes no céu a cerca de 30 pés de distância dele. 2 objetos pairavam em um lugar e então começaram a mudar de cor. Ele pegou seu celular e começou a gravar. Coburn acreditou que o orbe colorido estava se comunicando com o outro orbe. Coburn avistou um helicóptero militar voando rumo aos orbes que sumiram repentinamente. Ele postou seu vídeo no YouTube. Após sua experiência, alguém apareceu em seu apartamento
alegando ser um contratado militar. Copeland foi questionado se estava pronto para a verdade. A pessoa afirmou ter um relacionamento pessoal com extraterrestres. Após algumas horas de conversa, a pessoa partiu. Copeland cochilou no sofá. Ele acordou com o som de alguém tentando entrar em seu apartamento. Ele via a porta imóvel e ouvia arranhões nela. Ele queria pegar sua arma, que estava na mesa. Mas ele estava paralisado, movendo apenas os olhos. Ele ouviu uma voz através da porta dizer: "Você não precisa dessa arma. Nós não vamos te machucar." Quando Copeland finalmente se moveu, abriu a porta e não havia ninguém. Nas 2 noites seguintes, Copeland acordou às 3h08 da manhã. Então, antes que ele piscasse, seu despertador disparava e, de repente, eram 5h30 da manhã. Nas 2 noites consecutivas, ele de alguma forma perdeu 2 horas. Em fevereiro de 2008, ele subitamente recordou trechos de suas experiências durante o tempo perdido. Ele lembrou-se de adormecer e despertar subitamente em um amplo salão de jantar. Tudo era branco, e seres que pareciam humanos estavam comendo. Copeland ainda estava de pijama. Ele pensou que estava tendo um sonho. Mais tarde, ele voltou ao apartamento e percebeu que as caixas de som nas janelas haviam sido movidas. Ele achou que os ETs tinham movido as caixas de som para capturá-lo pela janela e levá-lo para a nave deles. Novamente, ele estava em um quarto com uma mulher que não parecia humana. Ela tinha olhos negros e um crânio oblongo. Sua próxima memória é acenar para uma nave cilíndrica da varanda. Terrell Copeland apareceu no programa de TV Caçadores de OVNIs. O apresentador afirmou a Copeland que ele possivelmente era um híbrido de alienígena e humano sendo preparado para encontrar seus familiares extraterrestres. Copeland disse que estava surpreso, mas não tanto. Copeland afirma ter um distúrbio sanguíneo, motivo de não estar mais no exército. O sangue de Copeland possui níveis excessivos da enzima creatina quinase. Copeland possui 10 vezes mais dessa enzima do que a média das pessoas. Contudo, sem um diagnóstico, ele foi dispensado dos Marines após 2 anos de serviço. É comum que pessoas com experiências similares às de Copeland tenham distúrbios sanguíneos como o dele. Copeland acredita que os alienígenas o notaram por algum motivo e que essas experiências levarão a algo maior. Diz que ainda vê regularmente OVNIs ao redor de Suffolk. Betty e Bernie Hill. Betty e Bernie Hill se conheceram em 1956 na casa de um amigo em comum. Eles viraram amigos e depois se apaixonaram. Eles se casaram em 12 de maio de 1960, em Nova Jersey. Então eles se estabeleceram em Portsmouth, New Hampshire. Na época, Betty era uma assistente social para o estado de New Hampshire. Barney começou a servir no exército aos 18 anos, em 1941. Ele havia sido um atirador e um motorista de caminhão. Ele foi dispensado em 1944. Em setembro de 1961, Barney conseguiu um emprego como funcionário de distribuição em Boston, Massachusetts. Ele viajava de Portsmouth a Boston para trabalhar. Em setembro de 1961, Barney pediu alguns dias de folga para surpreender Betty com uma viagem às cataratas do Niágara, em Montreal. Eles iniciaram a viagem de carro em 17 de setembro. Barney colocou o revólver de Betty embaixo do tapete do carro.
Visitaram as cataratas do Niágara, Toronto, as 1000 Ilhas e Montreal. Em 19 de setembro, eles decidiram voltar para casa. Naquela noite, eles dirigiam pelas montanhas brancas de New Hampshire. Beth, no banco do passageiro, viu o que pensou ser uma estrela cadente, mas ela parou no céu e começou a se mover em direção à lua. Ela pediu para Barney parar o carro para vê-lo por si mesmo. Quando ele fez isso, o objeto caía na direção deles. Barney achou estranho que o suposto avião pudesse se mover tão abruptamente. Ele continuou dirigindo e o objeto continuou seguindo-os. Eles dirigiram por um vale chamado Franconia Nodge e viram um disco plano pairando a cerca de 100 pés acima do carro. Barney parou e pegou um par de binóculos. O disco subitamente parou, moveu-se para um campo próximo e voou acima das árvores. Barney empunhou a arma e se aproximou dela. O disco tinha cerca de 80 pés de diâmetro e estava silencioso. Ele tinha uma fileira dupla de janelas retangulares. Quando Barney se aproximou, 2 barbatanas emergiram do objeto. As barbatanas, com luzes vermelhas na ponta, se inclinaram em direção ao Barney. Barney queria apontar a arma para a nave, mas algo o dominou, e ele só conseguia observá-la com os binóculos. Pelos binóculos, Barney viu de 8 a 11 figuras observando-o pelas janelas. Eles pareciam humanos, com uniformes pretos e bonés pretos. A nave voou em sua direção. Barney fugiu, mas a nave o alcançou e sobrevoava diretamente acima dele, emitindo zumbidos rítmicos. Barney chegou ao carro e eles partiram, mas logo ouviram novamente sons de zumbido na estrada adiante. Eles avistaram uma grande esfera vermelha e laranja na estrada, mas não puderam identificá-la. Eles chegaram em casa, em Portsmouth, e esperavam que fosse 3 da manhã, mas de repente o sol estava nascendo e eram 5 da manhã. De alguma forma, eles perderam 2 horas. Quando entraram em casa, Barney disse: "Isso foi a coisa mais incrível que já me aconteceu." Ambos se sentiam tranquilos e relaxados. Eles tomaram banho e foram para a cama. Na manhã seguinte, foram para salas separadas e desenharam o objeto visto. Os desenhos deles tinham detalhes muito parecidos. Beth e Barney notaram que seus relógios pararam de funcionar em algum momento entre 19 de setembro, quando viram o objeto voador não identificado, e a manhã seguinte. As calças de Barney tinham pedaços de planta e seus sapatos da noite anterior estavam arranhados. A alça de couro dos binóculos estava quebrada. O vestido de Beth estava rasgado. O porta-malas do carro deles tinha alguns pontos brilhantes que não estavam lá antes. Beth relatou à sua irmã, Janet, o que presenciaram. Janet consultou um vizinho de confiança que era um ex-chefe de polícia. Ele sugeriu que Beth e Barney relatassem o que viram para a base aérea da Paz. Beth ligou para a base em Newington, New Hampshire, no dia 21 de setembro de 1961. Beth e Barney descreveram o objeto voador não identificado, mas Barney omitiu a descrição das criaturas porque tinha medo de ser julgado. Um oficial da Força Aérea enviou o relatório deles para o Projeto Livro Azul. O Projeto Livro Azul era a investigação de OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. O projeto durou de 1947 a 1969. 12.618 avistamentos de OVNIs foram relatados ao Projeto Livro Azul. A maioria era explicável, mas 701 avistamentos foram considerados inexplicáveis.
A entrada no projeto Livro Azul disse que os objetos que a colina viu provavelmente eram causas naturais, como condições climáticas. Eles também disseram que a fonte das luzes era desconhecida pelas características de um holofote de publicidade. Holofotes de publicidade visam atrair atenção para estreias de filmes, grandes inaugurações e eventos. Os holofotes podem enviar luz a milhas de altura no ar. No caso dos rios, eles avistaram luzes à noite, fora de temporada, em uma área pouco povoada. Por fim, o projeto Blue Book concluiu que faltavam dados para uma conclusão definitiva. Mas alguém na Força Aérea viu algo estranho nas mesmas noites que os rios viram. Um relatório de um controlador de voo descreve um membro da Força Aérea que viu uma aeronave não identificada no radar. A 4 milhas da torre de controle. A aeronave se aproximou a meio quilômetro da torre e então o sinal do radar caiu. O projeto Blue Book teve outro avistamento de radar de um objeto não identificado voando erraticamente de North Concord, Vermont. O avistamento aconteceu em 18 de setembro de 1961, às 5h22 da tarde. Isso foi menos de 6 horas antes de Betty ver o objeto voador não identificado e estava a cerca de 17 milhas de onde ela viu o objeto voador não identificado. O relatório concluiu que provavelmente era um balão meteorológico. Mas outros na Força Aérea disseram que deve ter sido uma grande aeronave. O objeto foi para o noroeste e depois para o sul e foi rastreado por 18 minutos. Um balão meteorológico teria viajado de oeste a leste com a corrente de jato A. Corrente de jato é uma corrente de vento alta acima da atmosfera. O objeto no radar navegou contra a corrente. Alguns acreditam que a Força Aérea encobria algo. Os Hills relataram aos amigos e familiares o que presenciaram. Eles também entraram em contato com organizações que pensaram que poderiam explicar o que aconteceu, como o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos ou Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. Algumas organizações entrevistaram os Hills e relataram o que viram. O Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos publicou um relatório intitulado Um Encontro Dramático nas Montanhas Brancas, New Hampshire. Nos meses seguintes, os Hills voltaram diversas vezes às Montanhas Brancas, tentando recordar mais detalhes, principalmente sobre as 2 horas esquecidas. Ao retornar de uma visita, ficaram chocados com o que encontraram em casa. Havia muitas folhas secas sobre a mesa da cozinha deles. Sob as folhas estavam os brincos que Betty usava na noite em que viram o objeto voador não identificado. Somente eles tinham as chaves da própria casa. Nos anos seguintes, Barney consultou um psicoterapeuta. Em 1963, familiares faziam perguntas a Barney para ajudá-lo a recuperar a memória sobre as 2 horas perdidas na noite em que viram o objeto voador não identificado. Ele recordou homens na estrada sinalizando para pararem o veículo. O motor do carro morreu e os homens se aproximaram com um andar não humano. Mas isso ainda não explica como eles perderam 2 horas naquela noite. Em 1964, Barney e Betty tentaram hipnose para recuperar as memórias daquela noite. Durante as sessões, Betty relatou pesadelos que teve. Em um de seus pesadelos, ela viu criaturas humanoides. Eles usavam calças azul marinho, jaquetas curtas e bonés militares. Em seus pesadelos, eles levaram ela e Barney para uma aeronave pousada na floresta, onde passaram por exames físicos.
O líder das criaturas falava inglês com um sotaque irreconhecível. Essas criaturas coletavam amostras de unhas, cera de ouvido, pele e cabelos. O vestido de Beth foi removido e uma longa agulha foi colocada em seu umbigo. As criaturas ficaram incrédulas ao remover a dentadura de Barney, mas não os dentes de Beth. No pesadelo, Beth pediu ao líder das criaturas uma lembrança para provar que não havia enlouquecido. Ela achou um livro com símbolos, mas não a deixaram levá-lo. Beth perguntou ao líder de qual planeta ele era, e ele mostrou um mapa com pontos conectados por linhas. As criaturas levaram os Hills de volta ao carro assim que examinaram Barney. Muitos dos pesadelos de Beth eram variações dessa história. Em 7 de março de 1964, sob hipnose, Beth e Barney recordaram com mais detalhes o que lhes aconteceu. Beth se lembrou do carro fazendo uma curva acentuada à esquerda fora da rodovia. Barney afirmou que uma força externa fez seu carro sair da rodovia. Os olhos de uma das criaturas na nave entraram em sua mente e disseram a Barney para se acalmar. Barney e Beth avistaram um grupo de seres se aproximando deles. O motor do carro deles pifou de repente. Beth tentou fugir, mas os seres se dividiram em 2 grupos e cercaram o carro deles. Barney descreveu os seres como figuras humanoides, com olhos inclinados, distintos de humanos. Sob hipnose, Beth recorda-se de caminhar com Barney e esses seres na floresta. Eles os descreveram medindo de 4 a 5 pés de altura, com pele cinza, lábios azulados e olhos escuros. Eles tinham cabeças grandes, narizes pequenos e achatados, e fendas como bocas. Os seres os levaram a uma nave oval de metal no chão. Eles subiram pela rampa e Barney bateu os pés na abertura da nave, arranhando seu sapato. Uma vez que os Hills estavam dentro, em inglês, o líder assegurou a Beth para não ter medo. Barney foi levado para uma sala de operações e colocado em uma mesa. Os seres removeram seus sapatos e abaixaram suas calças. Eles o viraram e inseriram um pequeno tubo em seu reto. Eles tocaram sua pele nas costas, como se estivessem contando suas vértebras. Os homens viraram Barney e tiraram uma amostra de pele. O examinador verificou a orelha de Barney, curioso sobre sua estrutura. O exame de Beth foi semelhante, exceto pelo exame retal. Ela fez um teste de gravidez, inserindo uma agulha no umbigo. O examinador deixou a sala de operações e Beth ficou sozinha com o líder. Ela disse a ele que essa experiência era ultrajante e ninguém acreditaria neles. Como em seu pesadelo, ela pediu algo para levar para casa como prova. Ela encontrou um livro em um armário com linhas e pontos dentro. O líder permitiu que ela levasse o livro. Beth perguntou ao líder sua origem. Ele tirou um mapa com pontos por toda a parte, conectados por linhas curvas. Ela perguntou onde no mapa ele morava. O líder disse que, se você não sabe onde está, não adiantaria eu te dizer onde eu estou. O examinador voltou para a sala com as dentaduras do Barney. Ele examinou os dentes da Beth. Ela não tinha dentaduras, e as criaturas estavam confusas sobre por que os dentes do Barney eram removíveis, mas os dela não. Beth disse que com o envelhecimento, às vezes é necessário substituir os dentes. O líder perguntou o que é a velhice. Beth explicou que os humanos geralmente vivem de 65 a 70 anos. O líder não entendeu o que isso significava. Uma vez que os exames de Barney estavam concluídos,
Barney foi levado de volta ao carro. Outro membro da tripulação disse a Betty que ela não poderia levar o livro como o líder havia prometido a ela. A criatura disse que era porque eles queriam apagar a memória deles. Então o líder levou Betty até o carro dela, e Barney já estava no assento do motorista. Barney se lembra de uma bola de luz laranja, então, de repente, ele e Betty estavam na escuridão. Barney e Betty seguiram pela rodovia principal. Eles chegaram em casa às 5h20 da manhã. Após a sessão de hipnose, os Hills finalmente entenderam o que havia acontecido com eles. Alienígenas os raptaram. Porém, o hipnoterapeuta não acreditava em OVNIs, achando que eles apenas relatavam os pesadelos e a fantasia compartilhada de Betty. Mas Betty e Barney tinham certeza de que essas coisas aconteceram com eles. Em abril de 1964, o hipnoterapeuta perguntou a Betty se os seres se pareciam com imagens de alienígenas. Betty disse que nunca tinha visto fotos de alienígenas. As sessões de hipnose terminaram na primavera de 1964. Os Hills ficaram desapontados que o hipnoterapeuta pensou que suas experiências eram apenas sonhos. O hipnoterapeuta até disse que é impossível mentir sob hipnose. Betty acreditava que teve pesadelos sobre aquela noite, mas também acreditava firmemente que os eventos de setembro de 1961 eram reais. Um oficial sênior da Força Aérea ouviu as gravações das sessões de hipnose dos Hills, e ele também acredita que suas experiências foram reais. Em setembro de 1965, os Hills dirigiram rumo às Montanhas Brancas e encontraram o local onde se depararam com a barreira. Eles caminharam pela floresta até uma clareira. Foram encontradas marcas de pneus e árvores queimadas no local. Eles acreditam que este é o local exato onde o carro deles saiu da rodovia e se depararam com a aeronave. Com o tempo, os Hills prosseguiram com suas vidas, defendendo causas liberais e sociopolíticas. Ambos se tornaram enviados da Organização das Nações Unidas. Barney estava fortemente envolvido na Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Ele também estava envolvido com os direitos civis no governo de New Hampshire. Ele foi indicado para a Comissão de Direitos Humanos do Estado. Betty seguiu trabalhando como assistente social infantil em New Hampshire. Durante esse tempo, os Hills não falaram publicamente sobre sua história. Eles não queriam a publicidade porque achavam que isso arruinaria suas vidas. Em 1965, um repórter de um jornal de Boston contatou os Hills após descobrir sobre a história deles por meio de um amigo que havia entrevistado. No início, eles ignoraram seu pedido de entrevista. O repórter obteve uma cópia do arquivo Projeto Blue Book e conversou com oficiais da Força Aérea e membros do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. Ele também sabia que eles consultaram um hipnoterapeuta. Em 25 de outubro de 1965, a história do repórter apareceu no Boston Traveler. A história jogou as colinas aos olhos do público. Jornalistas cercaram sua casa, ligaram para eles e até apareceram em seus locais de trabalho. Betty e Barney decidiram falar com a imprensa. Semanas depois da publicação do artigo, eles realizaram uma coletiva de imprensa. Os oficiais de informação pública da base aérea de Peace falaram para uma multidão dizendo que avistamentos de OVNIs eram levados a sério e deveriam ser relatados à base. Os Hills disseram que o artigo foi publicado sem o consentimento deles e que o hipnoterapeuta não conseguiu explicar adequadamente as 2 horas de tempo que eles perderam. Ao longo dos anos, os Hills fizeram mais entrevistas.
Um livro chamado A Jornada Interrompida foi escrito sobre a história deles, em um filme feito para a TV, baseado em suas experiências, chamado O Incidente Objeto Voador Não Identificado, transmitido em 1975. Depois que a história se tornou pública, os Hills frequentemente avistavam OVNIs voando em padrões incomuns. Até os pais de Beth viram os OVNIs. Em 1967, a saúde de Beth piorou e ela se afastou do trabalho como assistente social infantil. A saúde de Barney piorou em 1968. Ele teve um derrame grave e morreu em 25 de fevereiro de 1969, aos 46 anos. Beth ficou arrasada com a morte do marido. Em 1969, Beth recebeu uma carta de Marjorie Fish, uma professora interessada em OVNIs. Sob hipnose, em 1964, Beth desenhou o mapa que viu no objeto voador não identificado. O mapa se tornou público quando a mídia descobriu a história. Fish tinha um hobby de localizar as estrelas no mapa de Beth. Após muita pesquisa, Fish encontrou apenas um padrão de estrelas, que correspondia ao mapa de Beth. Isso é o céu visto de um planeta ou eram as estrelas de Retículi? A revista Astronomia publicou vários artigos sobre o mapa e a experiência dos Hill na década de 70. A saúde de Beth piorou em 1975 e ela se aposentou aos 56 anos. Em 1995, Beth escreveu e publicou por conta própria um livro chamado Uma Abordagem Sensata aos OVNIs. Ela escreveu sobre suas pesquisas sobre OVNIs e suas observações. Beth Hill morreu de câncer em 23 de outubro de 2004, aos 85 anos de idade. Os Hills sempre acreditaram que foram abduzidos. Eles dedicaram suas vidas entrevistando cientistas e membros de organizações para promover a pesquisa de OVNIs. Disse que o relato deles é o primeiro caso de abdução alienígena amplamente divulgado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você é novo por aqui, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais e bizarros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram, eventualmente, solucionados, chamado Criminally Listed apresenta Into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts, mas apenas por hoje. Obrigado novamente por assistir.